Monique, entrando na área da saúde mental, esses transtornos mentais que estão surgindo muito, e aí eu vou citar a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, até o próprio transtorno obsessivo compulsivo. Eu conheço pessoas que estão usando máscara em casa, elas não se permitem tirar a máscara em casa, imagina. E essas pessoas, elas passam o dia lavando a mão compulsivamente, tomando banho. Então, esses transtornos que estão surgindo, que estão aparecendo, você acha que ele pode ser só por conta desse período da pandemia, ou você sente que é um agravamento de algo já pré-existente? Eu vou falar na minha prática. Na minha prática, a maioria dos pacientes que estão em tratamento, eles estão bem, estão estáveis, eles conseguiram ter mais jogo de cintura nesse momento de dificuldade. Claro, não todos, mas eu tenho observado uma demanda crescente, ou seja, pessoas que não tinham processo de adoecimento, que talvez até viesse com o início de algum sintoma, mas que o quadro eclodiu nesse momento de dificuldade. Né? Estresse de preocupação com o futuro, preocupações financeiras, alteração do sono, porque muitas pessoas que estão nessa rotina de home office estão trocando o dia pela noite, né? Estão muitas vezes trabalhando deitado na cama, isso faz com que altere o ciclo do sono-vigília. Então, a própria perturbação da qualidade de sono, da alimentação, do consumo de álcool, da preocupação com o futuro, as incertezas financeiras, então isso tudo são fatores predisponentes de adoecimento psíquico. Monique, é muito importante você falar disso, porque eu percebo que as pessoas estão sem horário, porque elas estão em casa e muitas vezes o trabalho delas é um trabalho que não envolve diretamente estar com outra pessoa, aí às vezes essa pessoa fica trabalhando até 3, 4 horas da manhã, no outro dia dorme até meio-dia, então é esse ciclo da natureza de claridade, escuridão, que de alguma forma a gente precisa seguir dentro do que é possível, já que hoje a gente tem energia elétrica, mas as pessoas elas estão realmente com essa rotina totalmente alterada. As que não estão saindo, não estão tendo contato com a luz do sol, muitas vezes ficam em casa com a cortina blackout fechada, não sabe nem que horas são, dormindo até tarde. E eu queria que você falasse sobre a importância dos hábitos, da alimentação na hora certa, do dormir, do acordar, do abrir a cortina, deixar a claridade entrar, à noite desligar a luz, desligar a televisão para poder ter um sono no escuro, um sono restaurador. Fale um pouco sobre a importância dos horários, porque as pessoas que estão em casa estão achando que não precisa seguir uma rotina de horários, mas ela é importante para a saúde. Sim, é extremamente importante. Dá até um gancho para nós falarmos também da importância da luz. O sol, ele promove o entendimento do organismo de noite e dia. Então, é importante durante o dia abrir, deixar a casa iluminada, mesmo que você esteja em sua residência, um local que bata um pouquinho de sol, que você possa tomar esse sol uns 20 minutos. Né? Existem alguns estudos já relacionados à vitamina D, o quanto ela contribui com relação às alterações do quadro de ansiedade, de depressão. Então, a gente vê muitos pacientes que às vezes não respondem ao tratamento porque têm alguma deficiência de vitamina, assim como anemia, outros processos também de tireoide. Então, pegar um pouquinho de sol é uma medida preventiva, ela melhora o seu sistema imune e no momento em que todos, né, a gente entende que esse vírus ataca, tem mais propensão a uma gravidade nos pacientes que têm problemas de imunidade, é algo que você pode fazer em sua residência, né, sem se colocar em risco, sem ter nenhum custo. É um pouquinho de sol, é ter essa luminosidade entrando na sua casa durante o dia. Para quê? Para que durante a noite, a partir de 6, 7 horas, você possa ir apagando as luzes de casa. Isso melhora a qualidade da liberação da melatonina, que é o hormônio que induz o sono. O sono, eu costumo brincar com meus pacientes, que é o sistema linfático do cérebro.
Então, para a gente ter um bom funcionamento cerebral, a gente precisa ter repouso, precisa ter descanso. E não é só dormir, é um sono de qualidade. É um sono que você dorme e acorda descansado, se sente realmente descansado. Isso a gente está dizendo de pessoas que têm um ciclo normal. Tem pessoas que já desde a infância têm um ciclo um pouco alterado, né? Eu não sou de acordo em estar alterando ciclos de pessoas que já têm uma alteração fisiológica, mas 90% da população, a luminosidade é importante, né, diminuir a luminosidade para que promova a liberação da melatonina e tenha uma qualidade de sono durante a noite. Então é importante manter uma rotina, manter horários, mesmo as pessoas estando dentro de casa, não é porque está em casa que vai fazer tudo a hora que quer, bagunçar Não é tudo, férias, né? jantar 1 hora da manhã, tenta manter isso para a sua saúde. Não precisa ser tão rígido, não precisa de rigidez. É aquilo, né? Nem tanto, nem tão pouco. Eu acho que o equilíbrio é a chave de tudo é você manter um equilíbrio. Em tudo, né? Falar em equilíbrio, bora falar sobre o consumo de substâncias. Eu tenho observado os carrinhos de supermercado cheios de bebidas alcoólicas. Tenho observado nos grupos também do WhatsApp, as pessoas é como se elas não tivessem mais o dia. Antigamente tinha coisa, sextou e colocava lá a foto da cerveja, mas agora não é sextou, segunda, terça, quarta e quinta também. Ah, você acha que essas pessoas, elas estão, não sei, tentando compensar o isolamento? A gente começa falando sobre o álcool, porque eu tenho sentido que as pessoas estão consumindo mais álcool durante esse período. Você acha que pode ser uma forma de compensação? Eu percebo isso também, o aumento do consumo, e vejo de uma forma negativa. Em que sentido? Um dos excessos, né, de se exceder na frequência e às vezes na quantidade do uso desse álcool. Vejo isso também em alguns momentos para aplacar até sintomas, pessoas que se sentem mais ansiosas e consomem o álcool. Tem realmente essa função relaxante, né, em doses iniciais, em doses menores. Isso precisa ter muito cuidado nesse sentido, né, de não Porque fazer esse é uso. uma substância depressora, então no início tem o oba-oba, mas depois, a longo prazo, tem as consequências negativas. Eu diria que após até algumas horas, você vê que algumas pessoas começam a ficar mal, outras começam a chorar, outras agressivas, mas é uma substância depressora. Você poderia falar um pouquinho dos prejuízos do consumo excessivo de bebidas alcoólicas? O consumo, eu percebo esse aumento do consumo até de uma forma social, como se fosse uma conexão entre as outras pessoas, então até em sentido de dizer que está fazendo alguma coisa, de aliviar alguma preocupação, de ter iniciativa de conversar nos grupos. Então, essa maquiagem social que o álcool promove pode estar encobrindo algum sintoma, alguma timidez excessiva, algum isolamento. Então, é uma forma de estar facilitando esse processo dessa interação social, que precisa ser levado à atenção. Por quê? A necessidade de que isso exista, de que exista um meio de comunicação. Então, aí a gente vê os excessos quando a pessoa necessita fazer uso para ter um diálogo, necessita fazer uso para ter paciência com alguém em casa, porque não tem um bom diálogo, então tem essa anestesia de aumentar a tolerabilidade, e aí o excesso, que quando isso é feito de forma crônica, existe a dependência, ou seja, você não tem mais a mesma reação química com aquela dosagem, então precisa ir aumentando as doses para ter o mesmo efeito. Isso vale para todos os tipos de substâncias psicoativas, né? Todos os tipos de drogas, e o álcool é uma delas. Álcool realmente é uma substância traiçoeira, porque ela é socialmente aceita. Então, Por ser legalizada, as sim, pessoas não nossos pensam que elas filhos, podem se tornar dependentes do álcool.
Exatamente. E é uma das principais substâncias que causam dependência, né? E quantas famílias já não foram destruídas por conta do alcoolismo? Algumas pessoas bebem para tentar ficar mais pacientes, mas acabam ficando mais agressivas. Muitos dos relatos que eu ouço de violência é quando o homem bebeu, quando ele está sob efeito do álcool. Que não, para mim, não justifica, não diminui a gravidade do ato dele. Pelo contrário, se ele sabe que bebe e fica agressivo, deveria não beber, né? Mas tem todas essas consequências, esses prejuízos, além dos prejuízos para a saúde. Então a gente volta a falar do equilíbrio. Pode beber, pode tomar o vinhozinho, mas com moderação, Moderação.